Boa noite, professores, boa noite, profissionais das redes municipais do Estado do Rio de Janeiro. Hoje nós temos uma web muito especial. Na verdade, é uma mistura. Hoje acontece o grupo de estudos denominado A Voz Docente como Perspectiva Metodológica na Formação Continuada. Esse GT ele tem uma marca na história do PNAEC. Ele iniciou como uma demanda dos municípios para que nós aprendêssemos a lidar com as vozes dos professores. E nós tivemos que criar um grupo para analisar e entender o que os professores queriam dizer sobre alfabetização. Foi um GT que começou em 2016, ele deu uma parada em 2017, 18, mas no finalzinho de 2018, as estudantes do curso de pedagogia pediram que nós retornássemos e recuperássemos a história do GT. Pegamos o GT de volta, recuperamos, ele foi reestruturado, ele é um GT colaborativo, ele sempre parte de uma temática sugerida ou por estudantes da pedagogia ou por professores da escola básica. E hoje, em especial, nós temos uma convidada, que é a professora Boni Axe, que está conosco. Antes de nós iniciarmos, ouvindo um pouco a professora Boni, eu gostaria de explicar para vocês como nós chegamos à temática de hoje. O que nós fazemos? Lemos um pouco da relatoria do GT do encontro anterior. Ele foi feito pela estudante Camila Felácio, a relatoria foi feita pela Camila, e ela escreveu o seguinte: Elaine iniciou a reunião apresentando a proposta do GT, propiciar um espaço para que haja um diálogo horizontal entre estudantes da pedagogia e os professores. Amanda Moreira, palestrante convidada, introduziu o tema com informações sobre seus estudos de doutorado. Comentou sobre o processo de terceirização e a entrada do empresariado na educação, que é favorecido pela reforma do ensino médio. Trouxe a discussão sobre a reforma no Caribe e América Latina, além das avaliações externas e a necessidade de atingir metas do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. Sobre a precarização do trabalho, ela relatou que não há segurança nos contratos. Estes buscam cumprir uma emergência até que a vaga seja de fato preenchida e implica uma perda de vínculo e no chamado do professor delivery. Segundo ela, desde a década de 1990, em São Paulo, não há contratos, mas há um cadastro para trabalhar na região desejada. Além de professores da categoria O, que não têm uma disciplina específica e cobrem professores ausentes. Estes ganham um plano de aula pronto e recebem apenas a hora-aula oferecida pela escola. Citou a uberização do trabalho docente, em que os professores seriam solicitados por aplicativo, e a síndrome de burnout e os problemas psiquiátricos que têm afetado a categoria docente nos últimos 10 anos. Após a fala de Amanda, iniciou-se o debate. Flávia, uma professora alfabetizadora, falou sobre os projetos realizados na rede. Um deles consistia em trabalhar a partir de árvores genealógicas e que uma mãe não tinha conhecido sobre a família do pai. Luciana, a professora palestrante, falou sobre a constituição variada de famílias, e Thalia, uma aluna extensionista, comentou sobre a proporção de famílias não nucleares, muitas vezes não incluída nos projetos escolares. Elaine comentou sobre a precarização que vem atingindo níveis sérios. Luciana falou de sua trajetória como professora do Estado do Rio de Janeiro e o valor dado para a formação continuada. Relataram sobre o número alto de doenças cardíacas que acometem os professores, e uma professora se emocionou ao trazer o desabafo de uma colega que ganhava apenas um salário e tinha que ficar à disposição. Silvânia, uma professora, comentou sobre a angústia dos professores, a turma de correção de fluxo e a pressão existente entre escola e família. Discutiram também sobre o nascimento da escola no Brasil e o ensino crítico dado aos alunos. Eduardo, professor de espanhol, comentou sobre a precarização relacionada em seus horários de trabalho, em que precisa estar em vários municípios em um curto espaço de tempo, sobre o temor de não obrigatoriedade da língua espanhola na Base Nacional Comum Curricular, a BNCC,
Luciana falou dos movimentos de resistência dos professores e a importância dos espaços do PNAE se fortalecerem como GT. Uma professora comentou sobre a perda de autoria docente e da autonomia em sala de aula. Amanda agradeceu a oportunidade de falar com os professores sobre sua pesquisa e que se sente realizada em poder ter tempo para pesquisar com qualidade. Comentou que a luta coletiva pode trazer mudanças e que ser professor e não lutar é uma contradição pedagógica. Elaine fez a síntese, encaminhando para a escolha do tema do próximo encontro. Thalia sugeriu as políticas públicas atuais, alfabetização em 1 ano e lançamento de cartilhas. Figol decidindo, então, discutir sobre o Plano Nacional de Alfabetização e a BNCC, e pediram para fazer o próximo GT à noite ou no sábado. Então, professoras, vocês viram que no último GT nós tivemos a felicidade de termos uma sala com um quantitativo bom de pessoas que dialogaram sobre as políticas públicas para a alfabetização. E é a partir desses movimentos que nós tiramos os encontros do GT. E hoje nós estamos fazendo um GT que está sendo transmitido para todos. Nós aproveitamos, né, para pedir à professora Boni para nos ajudar a debater justamente essa temática. A professora Boni é do Colégio de Aplicação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ela vem acompanhando o PNAE com os seus estudos, fez uma pesquisa, né, um doutorado, em que ela investigou o PNAE, fez uma leitura crítica importante sobre a política nacional, que é o PNAE como uma política curricular, né, que antecedeu a base nacional. E aí nós comentamos quem nós convidaríamos para fazer esse debate conosco. E achamos que as pessoas que nós temos no estado do Rio de Janeiro, uma pessoa especial seria a Boni. E hoje nós vamos deixar vocês com a Boni, ela vai fazer uma apresentação, e nós pedimos que você anote suas questões, anote perguntas, preste atenção no que você gostaria de perguntar. Mande aí no Facebook e nós depois vamos abrir para o debate, tá bom? Boni, agora é com você. Boa noite a todos, né, os presentes aqui, os presentes aí online. Antes de começar, preciso dizer o quanto eu estou feliz por estar fazendo parte desse movimento, né, desse momento. Como a Elaine disse, o PNAE foi meu objeto de estudo no doutorado, e enquanto pesquisadora, né, e na tese, eu defendi que a política curricular, seja ela qual for, naquele momento foi o PNAE, ela é produzida por todos aqueles que são afetados por essa política. Eu me sentia produtora do PNAE naquele momento, ainda que não fosse uma professora da rede, ainda que não tivesse participado dos cursos de formação, mas eu era leitora dos seus materiais, era uma leitora crítica, né, participei de muitos movimentos do PNAE, assistindo, e me colocava enquanto responsável por aquela política também, né, responsável por esse movimento que foi a formação no PNAE. E hoje, ser convidada para estar aqui do outro lado, né, do PNAE, enquanto alguém que venha contribuir para essa formação, acho que só reforça o que eu defendi, né, o aporte teórico que eu escolhi, né, a interpretação que eu venho fazendo de política de currículo. Acho que esse é um momento muito importante para mim, enquanto estudante da área da alfabetização, enquanto militante, enquanto professora alfabetizadora, enquanto pesquisadora da área. Eu sou professora do Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira, né, o Colégio de Aplicação da UERJ. Venho atuando no ciclo de alfabetização há quase 10 anos, né, tem sido a minha escolha de atuação e uma paixão de estudo, e também por isso o PNAE acabou sendo o objeto de estudo da tese. E aí hoje, para falar dessas interpretações possíveis sobre algumas políticas, eu estou, enquanto professora alfabetizadora, estou falando enquanto pesquisadora, estou falando enquanto pesquisadora do campo do currículo, não apenas do campo da alfabetização, porque são as áreas nas quais eu atuo. Qual é o contexto? E aí, as
duas grandes políticas escolhidas para hoje foi a Política Nacional de Alfabetização, muito recente, a PNA, que chegou agora, em 2019, e a BNCC. São interpretações possíveis, interpretações muito iniciais, não só pelo movimento recente dessas políticas, mas porque eu acho que a leitura e a produção dessas políticas ela é tida em movimento também. E o movimento do PNA e da BNCC na alfabetização ainda são recentes, né? Então, são apenas olhares muito iniciais dessas duas políticas que eu trouxe aqui em diálogo com o PNAEC, porque não tem como a gente falar de política curricular, política pública para alfabetização, sem mencionar uma herança, né? E aí herança não no sentido que ficou para trás, naquilo que eu acesso só na lembrança, mas um rastro, né, um rastro que constitui o campo da alfabetização hoje no nosso país. O PNAEC faz parte dessa história, o PNAEC constitui essa história o tempo todo, ele é colocado em jogo, em diálogo, o tempo todo, e ele também faz parte aqui da minha fala, ainda que não selecionado especificamente. Qual é o contexto da PNA e da BNCC? A BNCC chega alguns anos depois do PNAEC, né, e vem passando por reformulações, e no campo da alfabetização especificamente, o grande terror que a BNCC trazia, a meu ver, enquanto pesquisador, enquanto alguém que pesquisava o PNAEC de dentro, era o tempo que ela passava a retirar do ciclo de alfabetização. E o tempo era uma discussão muito cara para mim. A idade certa do PNAEC era o grande discurso que eu investigava, que eu perseguia na minha tese, né? Que idade certa é essa para alfabetizar? Existe alguma idade certa? Isso é uma angústia, era um questionamento de experiência também, enquanto professora, né? Quando eu vi os meus meninos chegando no 3º ano, estão ou não estão plenamente alfabetizados, e como é que a gente decide isso com uma prova, né? Com apto ou não, segue ou não para o ano seguinte. Era alguma coisa que já me incomodava e que me motivava muito a continuar pesquisando o PNAEC. Quando a BNCC chega com um discurso de um ciclo de alfabetização que passa a ser reduzido de 3 anos, que era a defesa do PNAEC, para 2, já foi uma grande mobilização dos professores, dos pesquisadores, de quem vivia o pacto naquele momento. E com a PNA, esse tempo se reduz mais ainda, né? Existe uma expectativa, né, um objetivo maior de que essa alfabetização se dê em 1 ano. Então, para além da discussão de tempo, e aí hoje eu me pego defendendo uma idade certa. Não que eu acredite que exista uma idade específica para que um processo tão complexo se dê, né? Aprender a ler e escrever não é simples, né? Para crianças muito pequenas, menos ainda, mas retirar deles esse tempo agora faz com que a discussão de idade certa ganhe muita força para mim, né? Então, agora eu defendo uma idade, né, e que ela seja um pouco maior do que esse tempo que essas políticas vêm trazendo. O contexto de ambas é um contexto, a meu ver, de rankings, né, de desempenho, né? Os nossos meninos vêm sendo avaliados, enquanto alfabetizados ou não, por avaliações externas. A ANA, a Avaliação Nacional da Alfabetização, foi muito utilizada nessa movimentação de discurso, né? E os resultados não tão esperados, ou nada esperados, melhor dizendo, para o desempenho da leitura e da escrita, deu muita força para que a BNCC chegasse, para que a PNA chegasse. E aí a minha tese, defendida no início de 2018, eu acabei de escrever em 2017, eu tive acesso a uma matéria do jornal o Globo, onde tinha uma entrevista com a secretária da época,
dizendo que, justamente por conta daqueles resultados, né, que não eram favoráveis, já estava se preparando um plano nacional de alfabetização, uma política nacional de alfabetização, que daria conta, né, desses buracos que a Ana estava mostrando, né, e que, de alguma maneira, dizia que o trabalho que estava sendo feito com o PNAE não estava dando certo, né, ou não estava dando conta, né, de um contexto de analfabetismo enorme que o nosso país ainda tem. E esse discurso de uma qualidade da alfabetização que ainda não estava sendo alcançada via PNAE, que aí a gente está falando de um programa de formação de professores extremamente grandioso, nacional, que tinha uma intenção de unificar, a meu ver, um modo de ser e estar alfabetizado, ainda que não defendesse uma única maneira de se fazer. Né? Tinha uma discussão muito forte do que a gente esperava para a alfabetização naquele momento, né? Existiam defesas, mas não eram defesas únicas. E os professores conversaram, né, na formação. E aí foi se pensando e se discutindo diferentes maneiras de ser e estar alfabetizado, que não estava dando conta daquilo que a proposta da política inicial se colocava, principalmente quando tinha um diálogo com o Plano Nacional de Educação e a Meta 5, né, das crianças estarem alfabetizadas, plenamente alfabetizadas, até o final do 3º ano do ensino fundamental. Então, a gente tem um contexto nada simples, né, de avaliações externas, de resultados não satisfatórios, uma meta que mobilizou o PNAE e todas as militâncias de alfabetização desse contexto, uma antecipação, e aí era esse o discurso na época, uma antecipação da alfabetização para 2 anos, porque foi assim que a BNCC passou a ser apresentada naquele momento, e uma realidade educacional que revelava, né, que revela a urgência de mudança na concepção de políticas voltadas à alfabetização, à literácia e à numerácia. E aí, esse último trecho é um trecho da Política Nacional de Alfabetização, que, com todo esse contexto que ele apresenta no documento, né, e com os dados da Ana, com a porcentagem, aonde era adequado ou não a leitura, a escrita, a matemática, se justifica a criação dessa política grandiosa. E aí eu coloquei aqui o ranking da Ana, né, essa porcentagem que está no PNA, está na PNA, né, na Política Nacional de Alfabetização. Então, 54%, quase 55%, por cento dos alunos com nível insuficiente de leitura, quase 34% insuficiente na escrita e quase 55% insuficiente na matemática. Esse é um número que assusta e que está de cara apresentado na política nacional e que era esses mesmos dados que eram amplamente divulgados em jornal, principalmente no final do ano de 2017, e que começava a preparar terreno, né, para o que vinha posteriormente. E aí eu trouxe aqui 2 matérias que me chamaram a atenção na época, eu usei na tese, né, ambas do jornal O Globo, uma do Globo e outra do portal G1. Né, então, 1 em cada 5 crianças de 8 anos não sabe ler frases, diz o MEC. Catástrofe nacional, dizem especialistas, sobre os resultados da avaliação nacional da alfabetização. E o slogan que, por muito tempo, constituiu o PNAE, que era toda criança alfabetizada até os 8 anos. Né? Toda criança tem o direito de ler e escrever adequadamente, plenamente, até os 8 anos de idade. E aí esse contexto, né, de discursos, porque a leitura que eu passo a fazer desde a minha formação no mestrado e intensifiquei no doutorado, é que esse movimento político ele é um movimento discursivo, né, profundamente, fundamentalmente, ele é discursivo. Né, e como é que um discurso vai alimentando, né, a política? Então, uma idade certa, que era questionada lá na frente, agora ela é desejada pela mesma política, né? Ela é movimento de produção de sentido e de disputa de significado.
E aí tem uma linha do tempo que é enorme, uma linha do tempo do campo da alfabetização, assim eles apresentam na política. Eu recortei o ano de 2012 até 2018, porque são anos que conversam mais com essas políticas. Então, ele elenca, né, ele destaca 2012 o PNAE, 2013 a primeira edição da ANA, 2014, o Plano Nacional de Educação, 2017, a BNCC, porque 2017 é a última versão da BNCC, né? Então, é a versão aprovada e é a versão em que encurta essa alfabetização de ciclo, né, de 3 para 2 anos, e 2018, criado o Programa Mais Alfabetização. 2019 é a PNA chegando. E aí eu coloquei aqui uma discussão que eu fiz muito na tese, que eu venho fazendo até hoje, de como todas essas políticas e outras que eu não consigo nomear aqui, né, estão extremamente articuladas entre si, naquilo que a gente entende por rede de política. Né, para não fazer uma fala extremamente teórica, mas fazendo uso também de um embasamento teórico que me ajudou na tese, o entendimento de política em rede, segundo o autor Stephen Ball, nos possibilita entender e perceber como essas produções, e aí eu estou falando de produções curriculares profundamente, elas se dão de maneira horizontal. Né? Uma alimenta a outra, o discurso, a falta de uma. Então, eu tenho uma ANA que movimenta financiamento e que está ali para aferir os níveis de alfabetização. Ela mesma mostra que a alfabetização não está adequada, então ela mesma já alimenta, né, o discurso de uma nova política. Essa nova política já traz, já destaca as faltas de uma política anterior. Então, assim, nesse olhar, né, nessa escolha teórica, porque é uma escolha teórica que eu faço, olhar para a BNCC, PNA, o PNAE, a ANA, as diretrizes, o ensino fundamental de 9 anos, o direito à alfabetização, as avaliações externas para além da ANA, o PNA, o PNE, enfim, a Meta 5, todos eles se alimentam de discursos e produzem concepções, a meu ver, de currículo nacional, de tempo de aprendizagem e, consequentemente, de alfabetização. E aí, para além da discussão de tempo, que eu vejo claramente é uma disputa por definição de concepção de alfabetização. Uma definição que não era clara no PNAE, que não parecia, a meu ver, ser uma necessidade do PNAE, porque, ainda que tivesse uma defesa de alfabetização na perspectiva do letramento, ela não se esgotava nela mesma. Né? A gente tinha diferentes autores ali colocados nos cadernos de formação. A partir do momento em que a formação também era dada pelas universidades, a gente percebeu uma liberdade, né, de produção desse conhecimento, de colocar os professores para pensarem, para refletirem sobre aquilo que estavam entendendo e vivendo enquanto alfabetização. E aí aquela concepção que já era múltipla ganha mais força ainda. Então, quando a gente vê chegando uma BNCC e uma PNA, a meu ver, tem uma disputa muito grande ali para eu definir, para eu delimitar exatamente o que eu vou passar a chamar de alfabetização e, a partir disso, como é que eu vou passar a mexer no tempo de aprendizagem, como é que eu vou olhar para o desempenho dos meus estudantes, como é que eu vou pensar numa produção curricular nacional a partir de uma defesa específica de alfabetização. Dessa forma, e aí eu olho para o PNAE, olhei para o PNAE assim, a base ela já se diz currículo no seu próprio nome, e a Política Nacional de Alfabetização são entendidas por mim como políticas curriculares, políticas prescritivas, porque elas têm uma intenção, né, até mesmo o PNAE, uma intenção de organizar, né, de prever minimamente caminhos que podem ser trilhados, e faz, assim, emergir processos ambivalentes de um discurso hegemônico para a alfabetização e para o seu currículo. E aí, quando eu falo de discursos, né, que
permitem emergir processos ambivalentes, eu estou falando de imprevisibilidade. Eu estou falando do sujeito de sala de aula. Eu estou falando dos tantos alunos que a gente tem em diferentes salas de aula, com diferentes professores, pensando, vivendo, defendendo, militando a alfabetização de uma dada maneira. E que eu não consigo mais prescrever, que eu não consigo mais prever, que eu não consigo mais controlar. E aí a alfabetização, a meu ver, ela passa a permitir produções de sentido inúmeras que a política já não dá conta mais. Assim, o trabalho das políticas passa a ser o de detectar, de definir, de informar o que falta para que o direito da aprendizagem, o direito à alfabetização plena seja garantido. Só que, ao detectar, ao definir, ao informar, se produz, e se produz muito, aquilo que não é previsto também. Eu estou falando de sala de aula, eu estou falando de modos diferentes de ser e estar professor alfabetizador, de ser e estar estudante alfabetizado, se alfabetizando o tempo inteiro, até porque eu nem acredito numa alfabetização com início, meio e fim. Eu acho que a gente, na escola, a gente vive a alfabetização em todo o processo. E as definições, então, elas passam a ser precisas, elas passam a ser únicas, nessa necessidade de detectar, de definir e de informar exatamente um caminho, uma concepção de alfabetização que eu percebo, e aí, novamente, numa leitura muito inicial, numa leitura possível entre muitas outras aqui, nem previstas na minha cabeça, acho que a Política Nacional de Alfabetização ganha terreno aí, ou tenta firmar suas raízes nessa discussão. E aí a gente tem um emaranhado de discussões e de disputas dentro dessa política, muito em diálogo com a BNCC e também em diálogo com o PNAEC, ainda que ele não diga que faça esse diálogo. Então, eu estou falando de alfabetização, eu estou falando de conteúdos mínimos, eu estou falando de matriz curricular, eu estou falando daquilo que é necessário ser dito e ser ensinado durante o ciclo de alfabetização. Eu estou falando de uma metodologia única, e aí no PNA é a consciência fonológica, as evidências científicas, que é uma ciência cognitiva da leitura, também uma defesa dessa política, e o tempo. E aí, que é o que mais me toca, que tempo é esse? Eu estou falando de ciclo, como o PNAEC falava, eu estou falando de antecipação, como a BNCC traz, eu estou falando de uma idade certa, que ainda é uma defesa da Política Nacional de Alfabetização, ainda que não nomeie desta maneira, mas aí, quando ela diz que preciso começar no primeiro ano e terminar nele mesmo, eu estou delimitando um tempo certo, um tempo adequado, um tempo único para que isso aconteça. E aí, a Política Nacional de Alfabetização, ela traz uma base na ciência cognitiva da leitura, define a alfabetização como o ensino das habilidades de leitura e escrita em um sistema alfabético. A definição por alfabetização nas bases científicas é o grande discurso dessa política. Ele é pautado em evidências científicas e tem uma justificativa bem grandiosa no início do documento, que vai preparando o terreno para o que eles vão trazer lá no final, de que estava aí, os dados estão aí, e a gente não parou para pensar cientificamente sobre essas coisas. E aí eu fico me questionando que evidências científicas são essas. O que eu faço na minha sala de aula não é ciência, Que evidência científica eu preciso para além de uma pesquisa enorme que a gente tem aí de alfabetização com letramento, alfabetização discursiva. A gente tem grandes autores, autoras brasileiras no campo da alfabetização que vem trazendo muita produção científica sobre isso. E por que essa discussão, por que essa definição de alfabetização não é entendida como uma evidência científica? Por que ela não é validada? O que falta na nossa discussão de alfabetização ao olhar desse tipo de discurso como a política traz? Então, a PNA vai trazer uma defesa de alfabetização
com base na literácia, um conjunto de conhecimentos e habilidades e atitudes relacionadas à leitura e à escrita, com a sua prática produtiva. Espera que o sujeito tenha autonomia na leitura e na escrita, o que a gente também defende o tempo inteiro, porque eu, enquanto professora alfabetizadora, também espero que ao final do ciclo de alfabetização, né, ao final do 2º ano, ao final de um 3º ano, eu venho trabalhando nessa perspectiva de 1º, 2º e 3º ano enquanto ciclo, né, a alfabetização em 3 anos. Eu espero que eles também sejam leitores e escritores competentes, autônomos, né, interessados, com produção de sentido o suficiente para entender por que serve, para que serve a alfabetização, né, qual é a função social da leitura e da escrita. A minha intenção é que eles sintam isso também. E eu não preciso de uma evidência científica, não preciso de uma base cognitiva para defender isso, não precisaria só dessa base. E a BNCC, que traz uma discussão de alfabetização baseada na ortografização. E aí é uma listagem de conteúdos, de competências, de habilidades que os sujeitos na alfabetização precisam ter também ao longo do 1º, 2º e 3º ano. Eu acho interessante nessas 2 políticas que trazem de uma maneira construída nos documentos como se fossem preocupações que a gente não tivesse tido antes, né? Como se eu não me preocupasse com a questão dos conteúdos ou com a questão do domínio da leitura e da escrita, se não for por essas bases previamente escolhidas, entendidas como validadas na produção de conhecimento. A minha argumentação central é que a Política Nacional da Alfabetização e a BNCC, e poderia ser qualquer outra política que eu tivesse escolhido para conversar, né, qualquer política curricular, porque eu estou falando de um jogo de poder, e aí um jogo de poder que luta para decidir modos de pensar e de fazer a alfabetização, são produções curriculares que interferem diretamente na formação de professores, na disputa de sentidos para o saber ler e escrever, na formação dos sujeitos na escola, dos nossos alunos, e, a partir disso, vai traçando orientações e metas que movimentam a educação e a maneira com a qual a escola e os professores passam a conceber esse processo. Definir, defender, divulgar, orientar uma metodologia de alfabetização, a meu ver, não é o problema. A consciência fonológica em si, a meu ver, não é o grande problema. O problema é quando a gente entende que essa é a única maneira de se fazer. Eu estou falando de um país de tamanho continental que tem realidades inúmeras, com professores diferentes em suas defesas, em suas crenças, e que passam a ter, a partir desse tipo de discurso, desse tipo de política, que faz parte de um movimento de centralização curricular, um entendimento de que existe uma única maneira de fazer. Tem uma única maneira de chegar a uma alfabetização plena, uma alfabetização com sentido, uma alfabetização autônoma dos meus alunos. Eu acho que essa é a grande questão, tanto na BNCC, porque ela delimita, né, a base nacional comum curricular, ela delimita uma série de conteúdos e de competências e habilidades para os sujeitos que deixam de fora muitas outras habilidades e competências tão importantes e tão caras para um processo de aquisição da leitura e da escrita, né? Então, lá no início, eu li um trecho de autoria do professor. A Elaine leu aqui também na discussão, no último encontro do GT. Essa é uma preocupação, essa é uma militância dos professores, essa é uma defesa de que se tenha espaço de autoria, né? E autoria não só do professorado, mas como dos alunos. E aí, como eu permito autoria no processo de alfabetização, na leitura e da escrita, de sujeitos professores e dos seus alunos, se eu tenho amarras curriculares tão duras que entendem apenas um único modo de fazer, né? A consciência fonológica ela é necessária em qualquer processo de alfabetização e eu não preciso usá-la como um único método. Eu não consigo pensar alfabetizar um sujeito, e olha que eu trabalho numa perspectiva, digamos, mais discursiva da alfabetização. Essa tem sido a minha prática no colégio de aplicação, essa tem sido a prática do meu departamento,
mas não significa dizer que a gente não trabalhe com a consciência fonológica, que a gente não entenda a sua importância. Não vou aprender a ler e a escrever adequadamente se eu não tiver minimamente a consciência da relação letra e som, dos fonemas e dos usos que a gente vai fazendo disso e como é que a gente vai desdobrando todo esse processo. Mas ele não é o único. Ele não é o único caminho para se chegar a uma produção de sentido, né, para o uso social da leitura e da escrita. Nesse sentido, as políticas curriculares, como esses documentos, se constituem enquanto uma grande rede de políticas e poderes que permite que se fabriquem e se modifiquem a todo momento discursos distintos, defesas distintas, vivências e experiências escolares que não conseguem, não podem ser catalogadas previamente numa política que se apresenta tão engessada dessa maneira. Aqui tem um pouco do meu caminho teórico, né, a discussão de currículo e de política. Eu acho que eu já falei um pouco. Trabalho numa perspectiva pós-estrutural do campo do currículo, né, então, eu entendo o currículo como um texto ambivalente, incompleto, intraduzível, que se dá na vivência, na experiência, na disputa, né, de sentidos não só dos professores, mas dos alunos também, não só das políticas, mas das políticas dos professores e dos alunos e dos sujeitos que se afetam por esse cotidiano escolar, ainda que nem saibam, né, que nos afetam também. Então, o currículo, nessa perspectiva discursiva, muito embasada nas autoras Alice Lopes e Elizabeth Macedo, ele passa a ser compreendido enquanto enunciação cultural, linguagem, vivência, experimentação, é uma prática cultural, é uma produção cultural que questiona as identidades e os posicionamentos fixos em sua produção. Então, quando eu olho para o currículo, né, quando eu encaro, quando eu decido, teoricamente, interpretar todo e qualquer texto curricular de maneira discursiva, entendendo que ele se dá na linguagem, na vivência e na experimentação, fica impossível para mim pensar numa única maneira, né, num engessamento, num absolutismo, né, de uma listagem de conteúdos, numa metodologia ou numa listagem de expectativas em relação aos meus alunos. A política, ela passa a ser compreendida nesse mesmo campo teórico, né, no campo pós-estrutural, e aí a política ela é tomada de decisão. Por isso que, a meu ver, todos são produtores dessas políticas. Eu produzo a PNA, defendendo ou não defendendo, concordando ou não concordando, né, os meus sentidos, o que eu faço em sala de aula com os meus alunos, as minhas decisões curriculares, as trocas que a gente faz a partir de estudo, em eventos, com colega, com os meus pares na escola, produzem essa política também, afetam essa política também, porque política é tomada de decisão e ela afeta o outro, ela interfere na relação do outro, que não é previsível, né, que não é estagnada. Então, interpretar o currículo como prática cultural reconhece também uma ambivalência existente nessas relações políticas. E assim eu assumo, né, os limites e as impossibilidades dessas tentativas unificadoras se darem por completo. A política ela é, então, pensada como uma tomada de decisão, produção na instabilidade e uma estratégia discursiva de fixação dos sentidos que se encontram em disputa. A Política Nacional de Alfabetização ela é, ao meu ver, uma tentativa de paralisar uma discussão do campo da alfabetização que estava muito aflorado, né, de um ganho no campo, né, de múltiplas práticas, múltiplas teorias, para eu engessar num único modo de fazer. E aí eu tenho, com isso, para além de uma política de formação de professores, eu vou ter uma avaliação que vai chegar na escola de uma determinada maneira, eu tenho uma sala de aula pensada, uma escola pensada, um sujeito pensado. Não é todo aluno que entra nesse olhar, não é toda escola que entra nesse olhar, e aí a gente vai amarrando, vai moldando, né, essas relações e essas expectativas também.
Dessa maneira, eu acredito que o analfabetismo, ou a gente poderia usar o analfabetismo, a qualidade na educação, a qualidade na alfabetização, o direito à aprendizagem da leitura e da escrita, uma idade certa, todos esses grandes discursos que movimentam a educação e a alfabetização vão articulando demandas distintas e constituem uma rede de política aqui chamada de Política Nacional de Alfabetização, mas poderia ser qualquer outro documento. É uma rede que, apesar de tentar construir um currículo hegemônico para a alfabetização nacional, é também uma rede muito descentrada. Ela é movente, ela se articula em torno de problemas sociais previstos e não previstos, comuns, e que as demandas buscam resolver. Então, é uma estratégia política também. Eu causo o problema e eu mesmo resolvo. Né? Eu produzo um programa de formação de professores enorme, com uma abordagem, com um alcance muito grande. Com ele, produzo uma avaliação nacional que é impossível de dar conta de todas as realidades que a gente tem em sala de aula. Produzo os índices insatisfatórios e, com esses resultados que eu mesmo produzo, eu preparo o terreno para produzir uma nova política, que vai trazer outros financiamentos, outros movimentos. Isso é movimento político, né? E que a gente produz também, porque quantas vezes a gente já não falou, já não pensou, mas se eu tivesse, eu queria ter uma receita de bolo. Meu aluno não lê. Eu estou exatamente assim, estou chegando no final do ano letivo, em pleno segundo ano do ensino fundamental. O que eu faço com essa criança? Ela vai seguir ou não vai seguir comigo? Ela vai para o terceiro ano, ela fica no segundo. E se eu tivesse uma receita de bolo? E se eu tivesse uma fórmula mágica? A gente produz esse tipo de expectativa também. Né? A gente produz esse tipo de discurso também. E isso acaba movimentando demandas, né, que depois a gente também não dá conta. Então, a própria política produz seus problemas e os resolve. E depois produz outros problemas e tenta resolver, e assim fica nessa rede emaranhada que não se resolve, que não desata seus nós, porque desata de um lado e amarra outros, em torno de um tempo adequado, de uma alfabetização plena, de uma qualidade na alfabetização, e assim por diante. Eu finalizo, então, a minha fala com esses olhares muito preliminares dessa política que está começando, né, que eu já fiz algumas leituras desse documento. Cada vez que eu leio, uma coisa me chama a atenção, outra me incomoda mais, outra me incomoda menos. A BNCC já foi um documento que me incomodou muito mais. Agora eu já leio a BNCC procurando forças, porque eu olho para a Política Nacional de Alfabetização e falo, eu não estou aqui, então será que eu estou na BNCC? E o movimento é esse. Acho que são interpretações possíveis, né, e muito precárias. Não era a minha intenção trazer aqui um olhar único, uma interpretação única dessas políticas, seria muito contrário à minha defesa teórica, e eu acho que a partir de leituras precárias é que a gente se movimenta. Né? A gente está em sala de aula, a gente alfabetiza, a gente dá aula, a gente estuda, a gente acredita, a gente resiste, a gente não desiste e vai produzindo. Né? Eu acho que o caminho principal desse movimento, porque a gente tem também a chance de estar olhando para uma política em curso, né, é que não está dada. Né? Não é o fim do túnel. Tem saída, Boni? Não sei se a questão é saída, mas assim, a gente está produzindo com ela. Né? A gente está produzindo os nossos discursos, as nossas defesas, alfabetizando crianças, fazendo sentido para elas, buscando fazer sentido para esse movimento de leitura e escrita, entendendo que essas disputas de sentido em torno da alfabetização não vão se dar em absoluto na PNA e também não vão se dar em absoluto no documento que vai vir depois, daqui a 2 anos, 10 anos, 5 anos, enfim. É justamente essa sensação de que sempre está faltando alguma coisa é que nos permite colocar em movimento, né, que faz com que a gente todo dia acorde de manhã e vá lá olhar para os nossos alunos e pensar estratégias inúmeras para atingi-los, para fazer sentidos, para alfabetizá-los, para que eles entendam, de fato, por que
qual que é, de fato, a função social da leitura e da escrita. Acho que é isso que eu tinha para falar. Tem algumas pouquinhas referências aqui. E é isso, estou à disposição. A tese está aí também. Nossa, acho que foi outro momento, outro encontro especial. Eu fiquei pensando muito no que você falou, porque quando nós começamos com o PNAE, nós tínhamos essa briga, né? Quer dizer, nós vamos usar um material que foi feito por uma determinada universidade, determinada região. Não, isso não vai caber para o Rio de Janeiro, né? Não tem como. Ao mesmo tempo, o PNAE, os professores fizeram uma pressão muito grande, porque no momento que misturou o professor, né, eles começaram a dizer, não, tem uma experiência da gente, né, tem algo que acontece na sala de aula, e os professores mostram que tem um conhecimento que é produzido a partir da relação deles com os alunos. As teorias também não desaparecem. Então, o que está na sala de aula não é científico, né? Quer dizer, o que é... Que evidência a mais eu preciso, né? Quer dizer, não... Quer botar para lá? Isso é seu. Não é científico, então, de que forma nós vamos trabalhar com isso? Quer dizer, vai entrar na sala agora esse científico. Mas o que virá como científico? Aí, de repente, também o tempo escolar, que foi uma coisa tão estudada, passou a não ser científico, né? Quer dizer, o científico era não ter o tempo. Nós estamos vivendo uma inversão muito grande. E eu fico pensando isso para um professor em sala de aula. O que pode acontecer? Eu acho que eu vou fazer a primeira pergunta, depois eu passo para o grupo aqui, que tem pessoas aqui também presencialmente, né, que vieram para prestigiar. Então, o que pode acontecer com esse professor? E outra coisa que eu gostaria de perguntar para você, quer dizer, as pessoas vieram do PNAE desde 2013, intensamente discutindo uma pluralidade de formas de ensinar, diferentes modos de ensinar. Agora não, agora vamos centralizar em um, né? E de que forma isso também pode afetar esse professor e trazer para esse professor isso que foi dito pela Amanda no GT anterior, que havia uma precarização já em curso, né? Será que, além da precarização do salário, das condições, a gente agora vem com outro tipo de precarização, vamos chegar à pedagógica? Olha, eu nem sei se eu consigo responder. Quando eu penso nessas evidências científicas, porque ele é o grande discurso da política nacional de alfabetização, né? Tem uma frase, eu ia trazer uma citação muito curiosa, no início do documento, dizendo que há muito se anunciava essa necessidade de uma base científica que todos os países de primeiro mundo, né, uma realidade muito próxima à nossa, realmente, já tinham se dado conta disso. E como é que o Brasil não se deu? Que o Brasil demorou demais para olhar para essas evidências científicas. Aí eu só pensava numa discussão que eu fiz enquanto aluna na formação em pedagogia, que eu fazia com os meus alunos no curso de formação em pedagogia, dessa relação de conhecimento escolar e conhecimento científico. A gente está dentro da escola e está perdendo força com aquilo que a gente chama de conhecimento escolar e científico, né? Quando a gente discute esse tipo de coisa no curso de formação de professores, num tom de que, olha só, a escola produz ciência, sim. Conhecimento escolar é um conhecimento válido, né? O que é vivido ali, o que é produzido ali, é conhecimento. E aí a gente tem uma política dessa grandiosidade que quase que fala para a gente, olha, o que vocês estavam fazendo até agora não está válido, não. É conhecimento científico que vem de fora da escola e que vem de fora da educação. O que é mais doído de sentir, porque aí são outras contribuições, outros entendimentos que, por vezes, e aí essa é a minha leitura, uma leitura doída, uma leitura incomodada também, muito crítica, às vezes, de que não estão levando em consideração nada daquilo que eu fiz. Né, que era o movimento que os professores tinham no início do PNAE, que, poxa, a gente tem tanta coisa acontecendo, e aí vai chegar essa política de formação que descarta tudo isso que a gente viveu. Então,
porque também tem isso, assim, tivemos vários PNAECs dentro do PNAEC, né? Então, assim, a realidade aqui do Rio de Janeiro, ela é muito específica, né? Se produziu demais, conversou demais com os professores e abriu espaço para essa pluralidade, o que não é uma realidade de todos os espaços do PNAEC no nosso país. Mas quando a gente olha para um movimento tão grande que a gente teve aqui, né, de botar força, botar em evidência toda essa pluralidade, parece que, quando chega esse tipo de documento, é um banho de água fria. E, assim, como é que fica o professor? Não sei como fica, eu não sei como eu fico. É isso, eu chego na sala de aula, eu leio e penso assim, poxa, mas e os meus alunos? Aonde eu encontro os meus alunos? Né? Eu assisti uma palestra bem no início, uma das palestras de lançamento dessa política, e aí o representante do MEC, que apresentava a Política Nacional de Alfabetização, dizia que agora era a hora de parar de conversar, né, sobre teorias, e que era para pensar em metodologias. Então, a gente deixa de discutir no campo da educação, né? A gente para de olhar para o que é o fazer pedagógico e passa a olhar para desempenho. Né? Eu tiro, aí é um diálogo muito, muito próximo da BNCC. Eu tiro do campo da alfabetização e eu vou entrar no campo da ortografização apenas. Né? É dominar o código, né? Sem produzir sentido. Teve uma fala nesse evento de que não é para ensinar a ler texto agora, é decodificar a palavra, é entender a palavra. E aí tem uma discussão clara, a meu ver, do que eu estou entendendo por alfabetização, que concepção é essa. A discussão agora é de decodificação, é dominar o código, né? Decodificação e codificação. E aí a gente leva a discussão de formação, né, educacional para outro campo, que é um caminho aí que a gente está vendo em todos os espaços, né, da nossa realidade educacional. Agora, isso, só vou pedir que venha aqui e sente aqui para poder conversar com a Boni, porque nós estamos gravando, é bom que você apareça aqui fazendo a pergunta. Vou me apresentar. Eu sou Vanessa, professora do município do Rio, alfabetizadora também, penaiquiana desde 2013. Né? Venho como professora formada pelo PNAEC, depois eu fui orientadora em 2017. E a minha questão é uma análise do documento que a gente vê que a gente não fala em nenhum momento, o documento o Plano Nacional não fala de letramento, não fala de Emília Ferreiro. Nenhuma dessas autoras que estavam presentes no PNAEC desde 2013, ele não vem falando dessa questão de, como você falou, né, aprendeu simplesmente o código e o letramento, e a questão do texto. Né, não vem falando dessa questão do texto. E eu queria, assim, mais que você comentasse, não é uma pergunta, mas sobre essa questão, porque você pega, assim, anos de uma política, né, que foi uma formadora excelente, assim, de discurso, de ouvir professor, de trabalhos autorais de professores, trabalhos de sala de aula produzido pelos alunos, e vem uma política que rompe, parece que, né, não, a gente para aqui com esse movimento e a gente vai para outro movimento totalmente diferente. Né? E anos de uma política de alfabetização que vem tratando essa questão do letramento, de trabalhar no contexto, discurso, né? Vários tipos de texto, né? Sair daquela questão de textos acartilhados, né? De Ivo viu a uva, e começar a trabalhar com rótulos, com textos, né, que estão presentes na sociedade, cartazes, né, e receitas e tudo mais. Eu ouvia muito no PNAEC portadores de textos, gêneros textuais, alfabetizar com vários gêneros textuais. E no PNA a gente apaga isso tudo, né, um movimento de professores, todos os anos professores, apaga isso tudo e vamos para agora não, agora é código, agora é frase, agora é método fônico. Né? Eu queria que você comentasse sobre isso. Olha, eu nem sei.
Eu não sei. Isso me chamou muita atenção também. E eu já li o documento algumas vezes, assim, pelo menos 2. E eu falei, não é possível. Eu perdi aqui. Né? Alguma coisa eu não li e volta. Porque não tem essa história do campo da alfabetização. É muito curioso e chega a ser doloroso. Né? Não tem esse diálogo com o campo, com autoras que construíram uma história importante. Não tem esse diálogo com o PNAEC, que foi talvez o maior programa de formação de professores alfabetizadores dos últimos tempos, como também não tem um diálogo com o Proletramento, como não tem um diálogo com o Profa. Né? É um outro olhar. E aí, a meu ver, é um olhar de mecanização. Eu não estou falando de educação, eu não estou falando de formação, eu estou falando de técnica, eu estou falando de entendimento científico pelos moldes de como é que o cérebro funciona. E se eu faço, é quase um manual. Né? Eu tenho um manual, se eu faço exatamente aqui, apresento aqui, começo aqui, faço ali, não tem como ele se alfabetizar. Nesse seminário de apresentação, que não fala no documento, o que é curioso, você fala em 4 anos para alfabetização. 4 anos porque eu estou começando nos 2 anos finais da educação infantil. Então, assim, eu estou falando dos anos finais de educação infantil e os 2 primeiros do ensino fundamental. Não tem como não alfabetizar. Tem uma maquinaria muito bem apresentada que eu te explico passo a passo como funciona. Se você não atingir essa criança, se você não fizer com que ela se alfabetize plenamente, porque aí, assim, é toda uma maquinaria que precisa funcionar, mas, no final, eles esperam que o aluno seja autônomo. Né? Eu não leio o texto, mas eu preciso ser um leitor autônomo, né? Compreender uma amplitude de textos que eles não terão acesso, né? Porque a discussão ali é outra. Então, eu acho que tem um olhar focado na mecanização, né? E aí a aplicabilidade. É entender a maquinaria, fazer ela funcionar. E, se não der certo, aí a responsabilização docente ela é sem tamanho. Como se a gente já não tivesse uma precarização do trabalho muito grande, né, uma responsabilização muito grande pelas mazelas da educação, que é o que a gente escuta o tempo todo, a gente tem ali quase que um manual que, no final, olha, aprende direitinho que vai dar certo. Então, eu acho que não tem mesmo, não tem esse interesse. E também tem isso, assim, que eu costumava falar muito. Não posso exigir da política aquilo que ela não se propõe a fazer. Né? Não é uma política que se propõe a pensar sobre o fazer docente. Não é uma política que se propõe a pensar sobre o fazer docente na relação com o seu aluno. Né? É sobre mecanização da aprendizagem. Eu não estou pensando em tempo de aprendizagem, numa qualidade. Eu não estou pensando numa qualidade de tempo de aprendizagem. Eu estou pensando no tempo. Só no tempo. Né? Ele vai entrar no primeiro e ele tem que sair do segundo alfabetizado. Se eu estiver falando com a BNCC, se eu estiver falando com a PNA, ele tem que sair do primeiro alfabetizado. E aí isso não começa comigo, já começa na educação infantil. Então, eu vou escolarizando a infância cada vez mais cedo e exigindo dele comportamentos, né, habilidades que eu vou aprendendo a colocar para funcionar para que ele esteja apto o suficiente para aprender a ler e escrever palavras. Pequenas frases. E aí, quando ele tiver o domínio pleno desse código da leitura e da escrita, do código alfabético, aí ele deslancha. Né? Então, se eu não conseguir fazer isso, aí a questão é com o professor. E aí volta para o mesmo. Aí o problema é do professor. E aí, como é que se resolve? Formação de professores. Aí faz-se um novo programa de formação. Isso é quase um ciclo vicioso que a gente já vive na educação. Não é a primeira vez que a gente vê isso e possivelmente não será a última. Mas se a gente tiver a clareza de que não é a última e que não é a primeira vez e que a gente produz dentro desse ciclo, é que eu acho que torna as coisas mais tranquilas para eu chegar lá segunda-feira de manhã e dar aula para os meus 21 pimpolhos para alfabetizar. Né? Acho que é isso.
Boa noite, gente. Eu tenho várias questões, no caso. Nesse período, agora, eu estou fazendo estágio dentro da sala. Eu estou no primeiro ano de alfabetização. E aí eu percebo que, através dos livros didáticos, através das avaliações que vêm do município, isso já está posto. Então, quando veio essa política, as provas do município já estão vindo nesse formato. E eu fico me perguntando que essa é uma política nacional. E no município já tem uma política muito parecida com essa, mas imagina que fosse um município mais diferente, com ideias mais desconstruídas, não tão engessadas. Como ficaria o diálogo do PNA com essas políticas do município e da Base Nacional Comum? Porque o que eu vejo é que não tem um diálogo entre essas políticas. É que elas só estão sendo jogadas no chão da escola e que o professor que se vire, porque a avaliação está vindo aí vem o desempenho. E se você não conseguiu dar conta, há uma culpabilização docente. E aí eu fico me questionando, fico confusa. Como fica o diálogo? Ele é forçado. Eu acho que ele existe. Esse movimento de eu pegar uma política, baixar no meu computador, ler 1, 2 vezes, não gostar, não me encontrar, me incomodar, fecha o computador, não é para mim. Elaine, não tem condição de falar desse tema, porque me dói. Isso é diálogo. Isso é produção. Né? Quando eu sou convidada por exemplo, para estar aqui, e ainda que eu fale o que eu concordo, o que eu não concordo, eu estou produzindo com ela, e eu já estou dialogando. E aí eu vou chegar amanhã para os meus 21 pimpolhos, e eu já sou outra. Eu já estou pensando neles aqui de uma maneira. Ontem a gente teve um evento muito bacana aqui no Estado, né, do Fórum, né, do Fórum Estadual de Alfabetização. Saí daqui ontem com um monte de outras coisas. Essa discussão apareceu também. Então, assim, o diálogo ele sempre existe, forçado ou não. Quando eu tenho uma questão de rede, por exemplo, que já tem seus materiais pré-determinados, pré-estabelecidos, organizados, e que dialogam ou não com a política, aí existem mecanismos de controle, estratégias políticas, discursivas e políticas, estratégias, às vezes, muito cruéis, de fazer com que isso dialogue. Então, na hora que chega uma Ana, por exemplo, o PNAE era muito isso, né? O PNAE chegou já com o anúncio da Ana. E ele não era bem aceito em todos os espaços, nem todo mundo concordava com o PNAE, nem todos os municípios acatavam, aceitavam. Para que formação? Não preciso disso aqui, a gente já faz o nosso. Ai, que bom, a gente quer. Mas a Ana chega para todo mundo, e chega, né, enquanto uma avaliação externa obrigatória. Então, ainda que eu não dialogue de primeira, eu vou ter que fazer essa avaliação. Então, me é forçado um diálogo, me é forçado uma relação. Então, assim, acho que o diálogo com a política ele tem sempre. Pode ser mais doído ou não. Né? Agora, o diálogo com a política também não significa que ela vai acontecer exatamente como está previsto ali. Ainda que eu tenha uma rede que fala assim, ó, tem uma rede que já está toda nesse caminho. E por que ela já está toda nesse caminho? Ah, essa rede é esperta, hein? Se preparou antes, anos-luz. Não. Porque essa política também se alimenta desse mesmo contexto. Eu preciso ter um terreno minimamente adubado, né, que eu consiga produzir. Então, essa política não chega de um dia para o outro, né? Tem muito estudo, tem muita pesquisa, tem muita coleta de dados, né? Tem muita satisfação e insatisfação de professores, de redes, né? De sujeitos, de materiais. Aí eu estou falando de tudo, estou falando de programa do livro didático, eu estou falando de formação de professor, eu estou falando de uma série de coisas que faz funcionar uma engrenagem política, né? E que, quando chega, sabe que vai ter terreno, né? Sabe que tem par para dialogar também. E aí fica mais fácil, talvez, para uma rede ou para outra, mas eu acho que o diálogo sempre acontece, a gente querendo ou não. E é sempre imprevisível, porque, mesmo dentro de uma rede pré-estabelecida, eu acho que ela não conversa da primeira página à última exatamente do jeito que essa política está esperando. Né? E aí ela também produz de novo, movimenta de novo, enfim. Acho que é isso. Obrigada.
municípios estão com esse problema do sinal. Chove e pronto. Eu acho que hoje a gente está complementando o que a Amanda falou para nós, quando ela fala, vou insistir, né, da precarização. Eu acho que você está mostrando hoje para nós como é que essas políticas funcionam, né? E para nós ficou um pouco mais claro. Eu não tinha pensado nessa, quer dizer, a gente tinha pensado na questão do tempo, mas nessa questão que está sendo colocada entre 3 documentos tão distintos, né? É muito complicado para quem lida com a alfabetização. E outra coisa que eu acho que você falou bastante interessante, estavam fazendo um bom debate, né? 39 universidades no país inteiro, não concordando, não discordando, quer dizer, era uma política que estava aberta, com as suas contradições, né, ligada à BNCC, mas no momento que ela também se torna aberta, ela se torna criticada, né? Ela passa a ser a vilã. Eu acho que nós temos o que a Thalia falou é uma preocupação de que esse programa, e tanto o programa quanto a BNCC, venham alimentar de novo esse mercado de materiais estruturados, né? De materiais prontos. Nenhum município quer ser taxado como pior. No outro dia eu estava assistindo um jornal e tinha lá um anúncio. O município tal é o último no ranking do Estado. E eu lembro assim do constrangimento das pessoas que estavam de saber que aquilo ali era um constrangimento. Enfim, nós deixamos de debater realmente formação de professores para começar a pensar na centralização, e a centralização tira qualquer debate. E o que nós aprendemos muito com o PNAE, que você me fez lembrar de uma época, que os professores disseram assim, você não vai vir, em 2013, foi a primeira pergunta, você não vai vir com aquele monte de apostila de Vygotsky, Piaget e Vallon. Né? Quer dizer, não é que eles neguem a teoria. Quem disse que o professor não quer discutir o metodológico? Né? Quem disse que o professor não quer falar sobre isso? Mas que metodológico ele está falando? De uma escola pública real, de escolas muito distintas no estado do Rio de Janeiro. E que esse plano não me parece que vai chegar a lugar nenhum. Quer dizer, ele pode chegar a um tipo de centralização que está aí e que foi retirado de uma escola privada, que mais me preocupa, né? Que escola pública é essa? Alguém mais gostaria de fazer uma pergunta para a Boni, que eu estou falando aqui? Alguém mais gostaria? Nós temos só um comentário no Facebook, que é a Xana, né? A Xana acaba fazendo um tipo de leitura sobre o PNAE, que ela disse. O PNAE que fortalece o conhecimento dos professores e contribui para o enriquecimento dos mesmos, através da troca de experiência que houve nos encontros. Essa troca de experiência foi... Ficou, né? Você gostaria de falar um pouco sobre essa troca de experiência? Olha, do que eu estudei, do que eu vivi, porque eu participava de alguns seminários do PNAE, que tive essa oportunidade, é o que eu vejo mais forte dessa história toda, né? Foi a conversa dos professores, foi a troca, né? Foi me perceber na sala de aula do outro, foi me perceber nas angústias do outro, foi me perceber também nas realidades, nas experiências bem-sucedidas. E ali tinha um olhar, a meu ver, muito preocupado com o professorado e com o estudante. Né? Tinha uma preocupação de como é que eu chego no meu aluno, que não é o que a gente está vendo agora. Eu acho que a grande diferença, quando você falou assim, como é que a gente bota 3 políticas tão distintas para conversar? É isso. O olhar agora é para o método. Né? Não é para o estudante, não é para a formação de professores, é para a metodologia, é para uma mecânica, né? É para um modo de fazer. O que não significa que não se chegue a um tipo de formação e a um desenho de alunado, que é esboçado na BNCC. Mas, ainda que sejam 3 políticas muito distintas, tem uma preocupação muito grande com a qualidade da alfabetização. Isso é uma nuvem, né? É um discurso que mobiliza, que movimenta, e que eu acho que era o que mais movimentava o PNAE, que é o que fica hoje numa memória afetiva, né, dos sujeitos quando se colocam para falar do PNAE, de como eu conversava com meu colega, de como eu aprendi com meu colega,
né? Porque como eu vi que tem maneiras bem qualificadas para eu fazer o meu sujeito, o meu aluno avançar numa aprendizagem de leitura e escrita. Eu acho que esse foi um ganho do PNAE, que isso não tira, não era uma previsão da política, isso que é muito interessante. Talvez uma das maiores produções do PNAE que tenha sido essa troca, e isso não estava em documento algum, não estava nos documentos de formação de professores, não estava no decreto do pacto, não estava nas suas diretrizes, mas aconteceu, porque é imprevisível, porque está lidando com sujeitos, porque está lidando com disputa. Tinha uma disputa do professorado muito grande, de que o que eu faço aqui já é válido, que o que eu faço aqui é evidência científica também. E o professorado ganhou um espaço muito interessante na produção do PNAE. Eu acho que é o mais bacana. Assim, se eu pudesse reescrever coisas da tese, porque eu não tive o contato direto com os professores, porque não foi uma opção minha, né? Eu fiz um contato com o PNAE a partir dos documentos e dos seminários. Hoje, se eu pudesse mudar alguma coisa, eu teria ido para dentro das salas, eu teria ido para dentro das formações, porque eu queria ter visto de perto como é que foi essa troca, que é o que é mais falado do PNAE. Eu acho que é isso. Foi. Eu também penso igual a você. Eu acho que depois de 6 anos eu me arrependo de não ter ido. E esse ano nós chegamos nos seminários regionais no alfabetizador, e como nós tomamos um outro caminho. Quer dizer, eu me arrependo muito de não ter assistido essas formações no município, de ter ficado ali para assistir. A Juliana Batista, ela pergunta: quais as principais diferenças entre os parâmetros curriculares e a BNCC? E os parâmetros ficaram obsoletos diante da BNCC, ou seja, não será mais fonte de consulta ou norteador dos currículos na escola? E complementando a pergunta da Thalia, como essas políticas podem ser subvertidas na sala de aula? Eu acho que nenhuma política curricular ela se esgota em si mesma. Então, assim, o PSN ele faz parte da história da escola também, né? Não acho que ele se apaga na BNCC, acho que ele muito dialoga também. Uma diferença crucial é que o PCN era um parâmetro, então ele não tinha caráter de lei, né? Não tem um caráter de obrigatoriedade, que é o caso da base. Né? A gente está falando de uma base nacional comum curricular. Ela tem uma pegada mais obrigatória e, por isso, mais engessada do que aparecia no PCN. Mas não necessariamente a discussão, a expectativa que tem ali para a língua portuguesa, porque tanto o PCN como a BNCC fala de áreas, né? Fala de conteúdos, né? De matrizes de referência. Então, para falar de alfabetização, na BNCC, se fala de língua portuguesa. É ali que vem o caminho da discussão, como também era no PCN. Então, eu acho que essas políticas todas conversam, a gente não apaga uma na outra, né? Que foi o que eu tinha falado aqui antes, quando a Thalita, né? Que está ali, que sentou, quando sentou aqui. É isso, essas políticas se alimentam umas das outras. Então, eu não acho que o PCN deixa de existir. Mas a sua discussão, claro, ficou mais robusta, né? Um engessamento, né? Talvez muito mais duro agora na BNCC do que existia num parâmetro que não tinha esse caráter de obrigatoriedade. E a outra pergunta dela foi como é que a gente subverte? Eu acho que a gente sempre subverte, mas eu não estou falando no tom de resistência apenas. Eu emburro minha cara, essa política que ninguém me chamou para conversar, ninguém me convidou para fazer, então eu não falo com ela. Mas, assim, é discurso. É discurso, logo lida com interpretação, lida com significação, lida com produção a partir daquelas significações que estão ali. Então, a gente sempre subverte, a meu ver. Na hora que eu leio e planejo a minha aula, a partir disso, eu já estou movimentando. E aí é para além do movimento que uma expressão que a gente usa muito, né, principalmente nos cursos de formação de professores, que eu fecho a porta da minha sala e agora aqui quem manda. Não é nesse sentido, não, mas assim, quando eu fecho a porta da minha sala e converso com isso tudo, a política já não prevê aquilo que eu vou viver ali, né? Eu tenho crianças distintas, diferentes da minha colega do lado. Então, isso, a meu ver, já é uma subversão, né? Na hora que eu decido dialogar
e decido produzir conhecimento a partir desse diálogo, a partir de uma política que está previamente estabelecida, porque ela tem um início, meio e fim, vai da página 1 a 215, eu já estou subvertendo, eu já estou produzindo a partir daquilo que estava esperado. E aí eu acho que a gente já tem luz no fim do túnel, porque enquanto eu continuar produzindo sentido, significado e negociando com os principais interessados, que são os alunos, porque quando a gente fala de alfabetização, o mais caro para mim é o meu aluno. O mais caro para mim é o sentido que ele vai produzir com a leitura e com a escrita. É isso que me é importante. Né? Não é necessariamente o caminho que eu vou traçar, porque cada criança a gente usa uma abordagem, uma intervenção, uma proximidade, mas eu quero que ele chegue no final do primeiro ano e entenda por que ele aprendeu a ler e escrever, por que é importante para ele isso no mundo em que a gente vive. Né? Então, eu acho que isso eu adoro contar casos. Vou finalizar com esse caso, que é bem recente na minha turma. Eu tenho uma aluna que tem uma questão de fala, precisava de fono. E aí ela fala igual um bebê, ela já é pequititinha, ela fala meio miando. E com uma alfabetização muito complicada, dolorosa para ela, difícil, né? Tá no início do processo de alfabetização, no final de segundo ano. E aí eu sempre falava, fulana, para de miar, fala direito, para de miar. E aí, num dia de atividade em sala de aula, fiz uma conversa, uma roda de debate com a minha turma por questões de comportamento e botei eles para conversar. Gente, o que está bacana, o que não está bacana, o que vocês estão gostando no colega, o que vocês não estão gostando em mim? Foi um dia muito produtivo, uma roda mesmo, em que eles se colocaram como sujeitos ali responsáveis pelo processo da sala de aula. E aí eu pedi para cada um escrever como é que achava que estavam essas perguntas que a gente já direciona as respostas, né? Como é que você acha que está o seu comportamento? O que você acha que pode ajudar ou não? E aí ela pegou para escrever e eu já fui chegando perto dela, porque ela precisa de uma ajuda maior. E aí ela já fez assim, né? Tipo, deixa que eu vou escrever. Eu falei, então está se arriscando na escrita, porque no início do ano eu não se arriscava, tinha medo do lápis. E aí escreveu. Quando me deu o papel, que eu consegui traduzir o que estava escrito, né, porque tem hipóteses ali iniciais, ela escreveu assim, o meu comportamento está legal, está bacana, porque eu vou parar de miar. Ela tinha entrado na fono naquela semana. E aí, quando eu li aquilo, eu falei, cara, era um recado direto para mim, a professora, que falava todo dia para ela parar de miar. Era assim, olha, Bonnie, não preocupa comigo, não, né, que eu vou parar de miar. E eu achei incrível, porque assim, era uma atividade de aula, né, incrível para mim, né, naquele momento. Era uma atividade de sala de aula para a gente desdobrar, e ela usou daquele papel, usou daquele espaço, daquele momento, para me mandar um recado especificamente. Não se preocupa comigo, eu vou parar de miar. Entendeu? Né? Produziu sentido, qual é a função social da escrita ali. Eu estou me comunicando com ela, com essa professora que, para mim, de alguma maneira, é importante, porque naquele dia ela já tinha me falado, toda feliz, que ela tinha entrado na fono. Então, assim, que eu consiga conversar com os meus alunos, né, independente dessas políticas, que eu me possibilite, que eu me permita, né, olhar para bilhetinhos desse tamaninhos que me dizem que vai parar de miar e ver que ali o meu caminho está, sabe, adubado, está produtivo para ela, independente da evidência científica, independente de uma metodologia específica que eu vou usar. Eu acho que é assim que a gente vai subvertendo, né, dentro da sala de aula, é com eles, é olhando para eles, é dando o direito à autoria desse processo de alfabetização para além de uma mecanização, para além de evidências científicas, né, fazendo uso aí do discurso da política. Como a gente acha que está indo muito para os pinaiquianos, a Krishna botou o PNAE que traz reflexões sobre a prática e fortalece, de novo, a troca de experiência exitosas na alfabetização. Essa ação é de grande diferencial para os professores alfabetizadores. Eu acho que é isso. Eu penso que a gente não conseguiu fazer uma avaliação da política, que não é uma coisa muito
usual no campo da educação. Né? Talvez a gente tenha que construir para 2020, eu acho que é importante, por exemplo, no Rio de Janeiro, por que a troca de experiência foi tão importante para um professorado, né, desde a região norte, noroeste, sudoeste? Por que a troca de experiência significou tanto? Eu acho que aí a gente vai ter que criar um caminho de pesquisa, de compreensão. Por que eu preciso? E aí a gente está preocupado, quer dizer, tem uma proposta. Porque a prática ela é produção de conhecimento também. E ela tem conhecimentos científicos. É porque a gente faz uma discussão muito dura de teoria e prática, né? E falando de uma maneira muito superficial, né, para exemplificar, a preocupação central no PNAE era a prática. Não tirando dela a produção de conhecimento, mas, de fato, evidenciando que essa prática produz conhecimento científico. Né? Teoria e prática não são duas faces da mesma moeda, sabe? Não é ou isso, não é um lado ou outro, de um jeito ou de outro, uma coisa e outra. Não, são duas, né? São dois movimentos que se alimentam, que não são nem complementares entre si, são suplementares, fazendo uso de uma discussão de um filósofo chamado Derrida. É para além da complementação, porque a complementação ela fecha aquilo que falta, e a suplementação não, ela complementa e deixa faltando ainda. É isso. Teoria e prática, elas se suplementam entre si e produzem conhecimento o tempo inteiro. Né? Enquanto a gente olhar, por exemplo, para esse tipo de política que se preocupa apenas com a teoria, né, sem entender que ela produz conhecimento também com o movimento da prática, a gente fica com uma falta aqui, fica com um gap, porque a gente fica se procurando ali. Né? Eu não dou aula só com Emília Ferreiro, Soares, Smolka nas minhas costas. Eu dou aula com elas e comigo. Com elas, comigo, com os meus alunos, com elas, comigo, com os meus alunos e quem está do lado de fora, que se afeta pela sala de aula. Eu acho que esse era um olhar do PNAE que não aparece aqui, porque realmente não é a intenção dessa política. Né? Mais alguma pergunta do público aqui? Você quer fazer a sua? Passa para cá para poder gravar. Então, não sei bem se são perguntas, mas é mais coisas que eu fiquei pensando. Assim, eu sou da psicologia, então estou trabalhando como psicóloga escolar. E aí eu fiquei pensando sobre duas coisas. Uma é das evidências que você falou, né? E eu fui num evento que estava discutindo justamente, mas defendendo, né, a base. E o quanto tem um saber que é valorizado, um saber que é como se precisasse de comprovação e o quanto a psicologia também está sendo usada em relação a isso. E a outra coisa que eu fiquei pensando, que eu acho que você comentou, mas eu tive que sair, é sobre as habilidades socioemocionais, né? O quanto você acha que isso está surgindo como discussão ou não, se você acha que surgem momentos específicos para serem pensados sobre isso, ou se vai ter algum momento em sala de aula, ou se vai ser diluído, ou se isso já acontece, não seria uma coisa nova, enfim, sobre esse tema, né, das habilidades socioemocionais. Eu acho que as habilidades socioemocionais, eu acho que elas fazem parte do nosso viver ali em sala de aula, mas a gente não nomeia assim. Né? E acho que a gente não se preocupa em colocá-las em destaque o tempo inteiro, como é o movimento da Política Nacional de Alfabetização, por exemplo. Eu acho que a diferença é essa. Não acho que é uma novidade a discussão que se traz. Eu acho que a novidade é o destaque, principalmente porque é um destaque que deixa claro o tempo todo como nós, professores, não temos domínio desse saber, dessa formação. E aí, a formação de professores, de fato, não dá conta disso, porque não tem como dar também. Então, eu acho que a diferença é no destaque que se dá, mas eu acho que a gente pensa sobre isso o tempo todo. A gente pensa, quando eu falo de produção de sentido, que me é cara, para mim, a alfabetização ela é válida quando a criança produz sentido, quando ela entende para que serve, quando ela se enxerga ali. Se isso não é habilidade socioemocional, então não sei o que eu estou fazendo até agora. Porque eu estou falando de afetividade, eu estou falando de relação. Né? Então, por que tem crianças que
que demoram mais ou menos. Quando eu tive um aluno, claro que não é regra, mas assim, eu tive um aluno que a gente fala, está faltando clique, está faltando clique. Esse clique da alfabetização que a gente fica procurando o tempo todo, ele está profundamente ligado a esse tipo de habilidade. E aí a habilidade dos sujeitos, dos alunos e nosso. Então, assim, esse clique, por exemplo, desse meu aluno foi o estudo do Pokémon. Ele era fissurado em Pokémon. E quando ele viu que eu valorizava, porque ele dominava, jogava e não lia, escrevia nada. E jogava e tinha uma clareza muito grande dos pontos e como é que... Né, ele fazia uma leitura da carta, ainda que não fosse uma leitura alfabética, né, daquelas informações em cada carta. Então, quando eu uso esse conhecimento e consigo, sabe, pescar o clique dele, se eu não estou falando de habilidades socioemocionais, não sei. Né? Se eu estou falando porque crianças em contexto, né, de pobreza, crianças com contexto familiar, uma discussão que a gente faz muito na escola, né, porque essa criança só tem a escola, essa criança só tem a mim. Né? Essa criança só está comigo, porque ela chega em casa e a relação com o conhecimento se dá comigo, enquanto mediadora ali naquele espaço, 4h30. Eu lido com isso tudo, só que eu não nomeio, eu não fico preocupada em colocar isso em ranking, né, em estatística, em desenhos, né, em preocupações maiores do que elas precisam ser, porque ela é um entre 1000 aspectos que eu preciso olhar na aprendizagem do meu aluno. Então, eu não acho uma novidade essa discussão, não. Eu acho novidade o destaque que se dá, né, o peso que se dá, a nomeação que passa a ser colocada para esse tipo de preocupação. Mas eu acho que a gente se preocupa com isso desde sempre. Acho que foi um outro GT muito especial. É esse movimento, professor, que nós estamos fazendo através também do PNAE. Vocês assistem as webs, né? O último web foi sobre a pedagogia do trabalho, agora aprendi, né? Um trabalho centrado em projetos, que foi a expressão que a pesquisadora da PUC nos ensinou, que foi uma discussão muito importante. E o GT, ele tem esse movimento. Ele traz as questões que estão colocadas, né, no campo da educação, e nós debatemos aqui com os professores, com os estudantes de pedagogia, trazemos um convidado, e nós trouxemos hoje a professora Boni. Já vamos ter que encerrar, porque a nossa gravação hoje está em outro espaço. Quando é na sala do PNAE, que a gente ainda ganha mais um pouquinho de tempo. Mas esse é o movimento que nós estamos fazendo, né? E hoje nós fizemos gravado, passado, nós resolvemos transmitir para o estado inteiro. E aí, você gostou? Foi bom? Deu certo? Vale a pena a gente investir em outras iniciativas como nós fizemos hoje? Depois escreva para nós, diga se você gostou, se valeu a pena, fazemos a transmissão. E quem sabe você um dia também não vem aqui pessoalmente participar conosco. E há uma reivindicação dos professores para fazermos um dia o GT no dia de sábado. Temos um pequeno problema com o espaço físico, né? A universidade, a gente tem que abrir esse espaço físico, mas nós podemos pensar em alternativas, quem sabe um GT rotativo, como foi dito ontem no fórum, né? Que os debates não fiquem centralizados na universidade. Nós podemos pensar em algumas alternativas. Mas como hoje também é uma plenária, né, eu acho que a gente tem que tirar um tema para a próxima. Né? Nós temos algumas pessoas presentes aqui. Alguém gostaria de sugerir um tema? Né? Alguma coisa que queira discutir na próxima? Ou preferem levar isso para o próximo, para a decisão com a extensão? Você poderia vir falar aqui no microfone? Eu só não vou sair daqui porque está no finalzinho mesmo. A minha sugestão é, como eu fui, né, professora que participei do PNAE, essas trocas eram muito importantes, né? Que um colega fazia na sala, trazia, e a gente tentava fazer essa troca. Eu acho que um GT
falando dessas trocas, né, de como se dava, de como a gente faz, um colega faz na sala e eu reproduzo na minha, e davam caldos diferentes, né? O caldo que dava na sala dele às vezes não dava na minha, e eram umas formas diferentes e a diferença que eu acho que a diferença é que faz a coisa andar, né? A alfabetização é na diferença que a gente trabalha com eles e vai alimentando isso. Minha sugestão seria essa. Todos estão de acordo? É uma boa sugestão, porque eu acho que como no Plano Nacional de Alfabetização não tem nenhuma preocupação com a experiência, né? Tem uma centralização no método, eu gostei muito como a Boni apresentou, que tem uma centralização no método, então, se é um único método, se é uma percepção, então, para que discussão, não é mesmo? É executar os passos e etc. No caso do PNAE, que a gente não fechou em um método, é uma pluralidade que é discutida, debatida. Eu acho que seria interessante que fizéssemos o mesmo GT, só que vamos ter que deixar esse GT para fevereiro, né? Então, em fevereiro, a gente já tem a temática. Nós vamos discutir justamente essa importância do debate da experiência. Eu acho que aí vamos ter que encontrar algumas pessoas que lidem com o conceito de experiência, né? Eu acho que nós podemos ver quem poderá nos ajudar aqui, com, quem sabe, pessoas do campo da psicologia, né? Da sociologia, da filosofia, quem sabe até uma mesa redonda, né? Para que a gente possa debater o campo da experiência. E dizer por que, de repente, né, uma única metodologia não pode não dar certo. Tá? Então, todos estão de acordo? Que bom, então. Então, já definimos a temática. Eu quero aproveitar a Boni, né, para agradecer a Boni por se dispor vir hoje. Né, estamos com uma noite chuvosa aqui no Rio de Janeiro, na capital. As pessoas presentes aqui, né, que também vieram para hoje para o GT. Agradecer a você que está aí nos assistindo e está recebendo aí a nossa mensagem. Vamos esperar também a mensagem de vocês, da experiência de termos feito um GT que foi transmitido, e dizer para vocês que em fevereiro nós estamos de volta. Tá? O GT, embora o PNAE possa acabar no estado do Rio de Janeiro, é uma decisão do comitê, que algumas atividades, né, do PNAE serão mantidas em 2020, para que a gente não perca o debate sobre a alfabetização no estado do Rio de Janeiro, professor. Então, nós vamos manter e vamos comunicar aos municípios sobre as atividades realizadas para 2020. Quero agradecer a todos, uma boa noite e até o próximo evento. E não esqueçam, dia 4 e 5 temos o seminário estadual do PNAE, lá na Ilha do Fundão, no auditório Quinhentão. Nós já divulgamos para as secretarias de educação. Se você tiver interesse, é formador ou um professor alfabetizador que tem interesse em participar, procure seu coordenador local, fale com ele e faça a sua inscrição e venha debater conosco. Até a próxima e boa noite.